Cultura pop oficialmente voltou e espero que tenha voltado pra ficar. Desde o ano passado eu sinto que a cultura pop tem se regenerando de uma forma, tipo, tanto de qualidade musical, quanto de novas artistas finalmente ganhando espaço na cena pop, já que eu sinto que há muito tempo a gente ficou presa nas mesmas divas pop, tipo, dos anos 2000, acho que 2010 ainda são as mesmas, e foi passando, tipo, quando ia chegar essa nova geração do pop, e também, ao mesmo tempo, divas que estão, né, no meio há muito tempo, começaram a finalmente receber o seu merecido reconhecimento. Eu, como fã de pop, basicamente a minha vida toda, principalmente fã das divas pop, eu sinto que a gente vem sendo muito, muito bem alimentado nesses últimos anos. E dessa vez, não só da música, mas a cultura caótica do pop também voltou. Oi, eu sou a Cami, bem-vindos ao Fala Fala Cami, quadro que eu falo sem calar minha boca, e eu tinha que falar sobre a treta da Taylor Swift e da Charli XCX. Se você não sabe nada sobre essa treta, eu vou estar explicando tudo pra vocês, porque literalmente quando as coisas foram acontecendo, eu fiquei tipo... Cara, eu fiquei meio até desacreditada com tudo que tava acontecendo e eu tive que falar com todos os meus amigos sobre, então, obviamente, eu tenho que estar falando vocês também, e a galera que acompanha o canal Cami, contar toda essa fofoca pra vocês. É engraçado que eu Fala Cami normalmente não é sobre fofoca e tretas, mas... quando acontece algo assim bizarro ou que pelo menos é importante pra mim, eu trago aqui pra vocês. Isso poderia ser um ACDC Arrume-se Comigo Dramas da Semana, mas eu sinto que o ACDC é muito mais... É outro quadro que eu tenho, pra quem não sabe, é mais sobre tretas do mundo da internet. Então eu trouxe pra Fala Cami, porque isso é algo tranquilo. Ou será que não? Onde começar essa treta? Primeiro, eu imagino que, pelo menos da Taylor Swift, você já ouviu falar. A Taylor já tá nessa cena pop ganhando muito destaque como, né, uma diva pop, sim, é. Desde muito tempo, eu lembro quando era criança, as músicas da Taylor Swift já irritavam, até da época country dela, mas principalmente quando ela mudou pro pop, e a Taylor tem feito uma estratégia muito boa em se manter relevante através dos anos, criar novas eras e sempre estar na boca do povo, assim, tipo, sempre se manter relevante, apesar que eu não sei se eu que vivi um pouco mais numa bolha, ou sei lá, mas eu sinto que a Taylor, principalmente pro final da década de 2010, quando chegou 2018, 2019, e na pandemia, eu não via nada da Taylor. Eu sei que essa foi uma época, na verdade, que muitas pessoas diriam que foi um divisor de águas da carreira da Taylor, porque ela escreveu um álbum, eu acho que foi o Folklore, né, que é um dos álbuns que muita gente considera o melhor álbum da Taylor, e ela lançou isso, acredito eu, na pandemia. Eu não acompanho muito a Taylor pra estar falando essas coisas, mas eu acho que isso tá certo. E muitas pessoas se apaixonaram pela Taylor nessa época, sendo que pra mim essa época foi a época mais apagada da Taylor. Mas eu acho que foi muito capaz ter sido apagada só pra mim, que não acompanhava a Taylor, e eu acho que durante a pandemia, com essa popularização de redes sociais com algoritmo, esses algoritmos tipo, né, a For You page, que você nem seleciona, você só vai, né, passando as coisas que tá passando na sua tela, tipo... Eu acho que é mais fácil você ficar preso nessas bolhas, obviamente, e na minha bolha não tinha nada da Taylor Swift, eu não sabia de nada que estava acontecendo. Eu só fui ficar vendo mais, tipo, a popularidade bizarra da Taylor Swift, que até então eu pensava que era mais nos Estados Unidos, depois eu vi que era algo realmente global, não que... Obviamente eu sabia que a Taylor sempre teve fãs globais, mas eu não tinha ideia o quanto era ela tão famosa nesse nível, pelo menos nesse nível bizarro que as pessoas idolatram a Taylor Swift. Eu não tinha ideia que também era tão forte aqui no Brasil, mas eu percebi que era muito forte na época que a Taylor fez show aqui no Brasil, e tipo, tá, realmente, isso é um fenômeno global, e a Taylor fez uma estratégia muito boa de acertar, saber exatamente quem é seu público-alvo e produzir o tipo de música exato que esse público-alvo quer consumir. Que, no caso, não sou eu, porque eu sou o tipo de pessoa que letra de música não importa. E eu acho engraçado que a Taylor faz quase o oposto do tipo de música que eu consumo, pelo menos no âmbito pop, que ela foca muito na letra e deixar a voz dela bem alta, e é um cantar quase falado, é quase que ela tá lendo poemas com um pouco de ritmo e... uma trilha sonora bem leve, assim, tipo...
Pra dar só pra dizer que é música, mas ela tá, tipo, contando uma história. Eu acredito que é o álbum Folklore, que é bem assim, mas até depois o Tortured Poets. Esse título é horrível de falar. Torture Power Society, é isso? O álbum do ano passado era isso, elevado ao extremo. E, pra quem não sabe, esse ano, há pouco tempo, semana passada, ela lançou o novo álbum que eu já esqueci o nome, sei lá o que, Showgirl. The Life of a Showgirl, acabei de olhar aqui, em que teve uma recepção bem polêmica. E foi uma das primeiras vezes que eu vi a Taylor receber hate, não só dos haters dela, que isso era sempre comum, mais um dia normal, mas ela recebendo talvez não hate, mas a melhor palavra é críticas até de fãs fiéis da Taylor. E a gente não vê isso talvez nunca, porque os fãs fiéis da Taylor é um fandom, assim, bizarramente, tipo, fiel, não importa mesmo se ela lançasse algo mais ou menos, por exemplo, o Torture Poets Society, é esse o nome, se eu estiver falando errado vai ser muito engraçado, só sei que tem poets no nome. Mas nesse álbum que foi um negócio absurdo, porque era um álbum, tipo, com 30 músicas, e pra mim, que eu tenho dificuldade, real, o nome é dificuldade de entender, escutar letra em música, e não é só música em inglês, é tipo, o problema não é o idioma, o problema é música no geral, eu tenho que realmente sentar e ler a letra da música pra processar o que as coisas estão sendo faladas. Era o álbum, assim, tipo, que pra mim é impossível de consumir, impossível, é algo quase acústico, só ela cantando as letras, não dá, impossível. Eu sempre valorizo mais o ritmo, produção, batida, o que for, e mesmo se for, tipo, e nos raros momentos que eu vou escutar uma música lenta, romântica, balada, tipo, que já não é o estilo de música que eu escuto, mas quando eu escuto esse estilo de música, é pelo vocal. A mulher tem que, tipo, ser a Adele, a Beyoncé, tem que ser um negócio assim, sabe? Só assim pra eu escutar esse tipo de música. Se não, tem que ter, ou ser uma música animada, ter uma boa produção, talvez ser mais perto da eletrônica, ou ser mais perto de banda, ou rock, ou indie, ou qualquer coisa que tenha um ritmo, uma bateria boa e consistente. E as músicas da Taylor é muito focado na letra, pra mim. Isso não é uma crítica falando que isso é bom ou ruim, isso é falando que é um tipo de música que eu não curto muito, mas eu super entendo a galera que curte. Tipo, uma amiga minha que é fã da Taylor, ela descreve o quanto essa questão da letra é muito importante pra ela, e eu fico tipo, muito bom, mas eu não sou assim. Ok, mas esse vídeo não é sobre a Taylor Swift, por que eu tô falando disso? Então, eu vou explicar o que aconteceu, porque nesse álbum novo, The Life of a Showgirl, que saiu semana passada da Taylor Swift, foi além de toda essa questão de receber muitas críticas que muitos fãs da Taylor não gostaram, e o motivo deles não terem gostado é porque a letra em várias dessas músicas é meio questionável. Se eu fosse descrever essa experimentação que a Taylor fez nas letras desse álbum, é tipo, ela tentou atualizar seu estilo de escrita pra fazer um estilo mais tipo Sabrina Carpenter, que tem muita piadoca e coisas de duplo sentido e pananana. Ela tentou fazer isso, mas ainda tentando manter a essência, a imagem Taylor Swift, e só não funcionou. Em muitos momentos ela fala expressões, memes na internet, tipo girl boss, meme, tem mais coisa, eu não lembro. Tem a música Wood, que é horrorosa, desculpa, gente, meu Deus. Mas enfim, cancelled, horrível, meu Deus. Se você gostou, não tem problema nenhum, mas já é difícil eu gostar desse estilo de música da Taylor, mas tão, tipo, tem uma música tão ruim que é engraçado. Cancelled até fica um pouco na minha cabeça por conta dos memes no TikTok, enfim. Mas a música que eu vou estar falando especificamente nesse vídeo... Cadê? Good thing I like my friends cancelled. I like the Gucci and skin. Viu? Até agora, tipo, ficou na minha cabeça, mas é por conta dos memes. Foi a música Actually Romantic, que obviamente eu não posso tocar aqui pra vocês, mas que, de maneira muito escrachada, ela tenta tretar e falar mal, ou julgar, ou fazer treta pop, assim, caos pop, contra a Charli XCX, fazendo um diss, como é isso em português, eu não sei. Trocar farpa, sei lá.
Então, mas por que carambolas a Taylor Swift ia querer trocar farpas com a Charli XCX? Eu vou explicar o contexto pra vocês agora. Ano passado, a Charli, se você não sabe, ela lançou o álbum, cadê? Brat. Foi muito, muito popular ano passado, até no Brasil, assim, normalmente esse tipo de música, tipo, Rita aqui no Brasil, na comunidade LGBT, mas não vai muito, né, pra galera geralzona, assim, mais hits, rádio, sei lá o quê, mas eu acredito que algumas músicas do Brat realmente hitou pra além, né, da bolha que a Charli XCX já alcançava, e na gringa foi muito pra além. Na verdade, eu já queria falar do álbum Brat há muito tempo. Ano passado eu queria ter feito um vídeo bem a fundo sobre toda a estratégia de marketing que o time da Charli fez pra divulgar esse álbum, que eles fizeram coisas muito incríveis de como criar hype ao redor desse álbum, porque foi assim, tipo, já teve estratégia pré do lançamento do álbum, mas eu acho que ninguém imaginava que esse álbum ia hitar tanto. Eu acho que nem a própria Charli imaginava, ainda mais depois que a Charli já solta música há mais de 10 anos. Eu lembro que o álbum Lover, qual foi o primeiro hit que ela lançou? Boom Clap, na época do filme A Culpa é das Estrelas. Você deve conhecer essa, talvez. Isso foi, com certeza já foi mais de 10 anos. E desde essa época a Charli teve vários hits, mas ela não conseguia se solidificar como uma diva pop, assim, tipo, ainda era meio considerado talvez underground ser fã da Charli XCX. Mas eu acredito que isso foi muito bom pra ela, porque se manter nesse underground foi ótimo, que ela pôde experimentar muito com a música e conhecendo produtores incríveis como o Wade Cook e a Sophie, descansa em paz, gente, até hoje eu não acredito que a Sophie faleceu. Enfim, mas ela pôde experimentar muito mais nessa música mais alternativa, experimental, futuramente se tornando o hyperpop, e isso foi, assim, o divisor de águas na carreira da Charli XCX. Eu acho que Brat foi o álbum perfeito que ela conseguiu unificar esses 10 anos de carreira tentando se vincar nesse mundo pop, rádio, mainstream, essas coisas, versus esse lado dela, da cultura de música eletrônica de rave europeia, que ela faz muita parte, e essa música experimental. Então ela fez álbuns muito escrachado pop, ela fez álbuns muito mais experimentais que não é para um público geral, e em Brat ela consegue unificar esses dois mundos, ao mesmo tempo de trazer letras de músicas muito... escrevendo as letras dessas músicas de uma maneira muito vulnerável sobre a verdade da Charli, quem é a Charli, o que a Charli tá sentindo, e escrever sobre coisas que normalmente artistas não falam, sobre as suas inseguranças, as suas dores, a inveja e muitos assuntos que normalmente as pessoas, principalmente, né, na hora de escrever músicas, não falam sobre, escrevem mais sobre amor ou uma experiência específica, sei lá o quê, mas a Charli quis trazer essas emoções e sentimentos, às vezes até considerados assim negativos, sentir, mas trazer de uma sinceridade, ser bem real, direta com o seu público. E gente, o Brat é muito bom. Vale a pena se você ainda não assistiu. Talvez não é pra todo mundo ainda, apesar de pra mim ser um álbum ainda bem pop, ou talvez um álbum pop com música eletrônica, mas talvez tem algumas músicas que é mais um pouquinho de hyperpop. Eu não sei, enfim. E a terceira música do álbum foi Sympathy is a Knife, Simpatia é uma faca. Em que ela fala... Eu vou ler a letra já pra vocês, mas o que vocês precisam saber é que desde a época que Brat saiu, muitas pessoas teorizavam que essa música era sobre a Taylor Swift. E eu sempre, desde o primeiro, assim, quando eu descobri mais sobre a história das duas, pra mim já era, tipo, fato que era sobre a Taylor Swift, mas ainda pessoas ficavam, tipo... teorizando, questionando se era realmente ou não, porque pode ser algo mais generalizado, mas eu acho que se você ver a música é bem direto sobre a Taylor Swift. E esse ano a Taylor decide fazer uma resposta direta para Charli com a música Actually Romantic, deixando a letra da música já bem óbvia que é sobre a Charli XCX, e ela ainda decide colocar o nome da música Actually Romantic, realmente romântica, em que fala diretamente, cadê?
ainda basicamente citando outra música do álbum Brat, que é Everything's Romantic, tudo é romântico. Enfim, a Taylor não quis deixar dúvida nenhuma que essa música era sobre a Charli XCX. Mas tá, Cami, por que as duas estão fazendo música uma sobre a outra? Por que tudo isso é um drama? Porque aparentemente elas estão brigadas? O que tá acontecendo? Tá, muito rápido o contexto da história das duas e até onde a gente sabe publicamente da relação das duas. Desde o início da carreira da Charli, a Charli e a Taylor, sei lá se a gente sabia se elas eram amigas ou não, mas parecia que elas tinham uma relação, pelo menos, de ambas respeitarem o trabalho da outra. Na época que a Charli começou a hitar no início da sua carreira, as duas têm uma foto juntas, parece que elas, interagiram em eventos, essas coisas assim. E um pouco tempo depois, a Taylor convida a Charli para abrir a sua turnê da época. Qual turnê? Não lembro. Quem abriu era o show de abertura, era a Charli XCX e a Camila Cabello. E elas pareciam, ter talvez não uma amizade, como eu vou saber, mas uma relação profissional muito boa e saudável. E por algum momento, ambas namoraram ao mesmo tempo dois integrantes da banda de 1975, em que a Charli namorava o George, que é o baterista, e a Taylor namorava o vocalista, que eu esqueci o nome. Ótimo que esse ponto eu sei o nome do George, eu não sei o nome do vocalista. Enfim. Em algum momento, a Taylor termina com Mary Hailey e a Charli continua com George. E hoje eles se casaram. Ai, o casamento deles foi muito... Eu diria a palavra pra resumir o estilo. O casamento deles foi camp. Cara, vê vídeo, tem muito vídeo no TikTok de trechos do casamento e a festa e o antes e depois. É muito icônico, assim, coisa... Parece que é um filme, o casamento mais britânico de filme da face da Terra. E eu acho que falando assim... Vocês estão imaginando algo completamente diferente que foi, mas quem conhece muito bem a cultura britânica e a Charli, esse casamento, meu Deus, icônico, enfim. Então, de uma visão por fora, apesar que eu acho que depois dessa turnê que a Taylor chamou a Charli pra abrir a turnê dela, elas não tiveram muito contato direto. Eu não sei, não faço ideia. Mas, vendo de fora, parecia que as ambas tinham uma relação, assim, amigável mesmo, sendo uma relação profissional, assim. Ninguém sabia que elas tinham treta, pelo menos eu não tinha ideia. Mas aí, ano passado, é lançado Brat, já falei isso um bando de vezes, e a música Sympathy's a Knife, Simpatia é uma faca, tem essa letra que finalmente eu vou estar lendo partes com vocês pra gente entender essa treta toda. A empatia é uma faca. Eu não quero compartilhar esse espaço. Eu não quero fingir um sorriso. Essa garota que engatilha as minhas inseguranças. Eu não sei se isso é real ou se estou enlouquecendo. Uma voz me diz que todos eles riem. George diz que estou paranoica. Ele diz que simplesmente não entende. É tão ingênuo. Sinto tanta vergonha disso, mas preciso de empatia. Porque eu não conseguiria ser ela, nem se eu tentasse. Sou o oposto, todo o outro lado. Sinto que esses sentimentos que não consigo controlar. Ai, não sei o motivo. Toda essa empatia não passa de uma faca. E por que não conseguir nem ignorar e mentir? Sinto que esses sentimentos que não consigo controlar. Ai, não sei. E tem outra parte que revela um pouco mais dessa música ser realmente direcionada a Taylor Swift. Aqui. Não quero vê-la nos bastidores do show do meu namorado, dedos cruzados atrás das minhas costas, espero que eles terminem o quanto antes. Então aqui deixa meio claro que essa pessoa, essa garota, né, que no início da música ela fala que ela tá falando de uma garota, que traz essas inseguranças, esses sentimentos horríveis que a Charli não consegue controlar, de comparação e de se sentir inferior a essa garota, estão relacionados com alguém que namorava algum integrante da banda do namorado da Charli, o George, a banda de 1975, em que as pessoas rapidamente conectaram com a Taylor, sendo que tinha a possibilidade de ser outra garota, que eu não lembro. Mas vendo todos esses os sentimentos que a Charli traz pra frente e tal, dá pra entender que é alguém que você, provavelmente que é alguém do mesmo ramo que você e que você se compara diretamente. E aí faz muito sentido essa música ser sobre a Taylor Swift, já que a Taylor Swift já nessa época estava no
topo com um sucesso tremendo. E a Charli, lembrando, né, que essas músicas foram escritas até, obviamente, né, foram escritas antes de Brat sair. Então, era uma época que a Charli tava, assim, lidando muito com essas questões de insegurança e sentir que ela nunca ia conseguir alcançar o sucesso e sempre ia estar meio apagada e por trás, esquecida nesse meio, né, pop, de fama, midiático, Hollywood, etc. E isso é uma linha de pensamento que ela traz bastante, né, no álbum Brat, e aqui sendo diretamente conectado com esse sentimento de comparação e inferioridade com outras pessoas, outros artistas, né, que têm mais sucesso que você. Muito, muito boa essa música, mas continuando um pouco o que estava acontecendo com os fãs, né, dessa relação e teorias em cima da música Sympathy's a Knife, as pessoas rapidamente conectaram com a Taylor Swift e enquanto o sucesso de Brat estava rolando muito, outra música que a Charli tinha feito, que foi Girl Is So Confusing. Garota, mana, é tão confuso, mana, é muito confuso. Em que é uma música que ela faz referência, tipo, as pessoas teorizaram que era sobre a Lorde, tem toda a lore, né, da história da Charli XX tem toda a história lore da Charli XX com a Lorde, que eu não vou entrar nesse vídeo. Mas muitas pessoas teorizaram que essa música Girl So Confusing era sobre a Lorde, também poderia ser sobre a Marina. Mas no álbum de remix de Brat, se você não sabe, a Charli, depois do sucesso de Brat, ela fez um álbum só de remix em que as músicas foram reinterpretadas e cada música tinha um featuring com algum artista. E essas músicas não é só, tipo, a mesma música e adicionou um verso, são remixes inteiros, reconstruíram as músicas, trocaram as letras da música e retrabalharam o álbum montando esses remixes, e é muito bom o álbum de remix também, adoro, adoro, adoro. Mas a música que irritou muito foi a música que já falei, Girl Is So Confusing, e que depois foi lançado remix com a Lorde, foi um featuring com a Lorde, e esse remix saiu antes do álbum de remix. Foi lançado como um single e depois saiu o álbum. Então, nessa época, tipo, caramba, a Charli fez a música sobre a Lorde e a Lorde participou do remix. Let's work it out on the remix. Elas reconciliaram no remix. Será que em Sympathy's a Knife a Taylor vai participar e elas vão conversar, vão se reconciliar no remix? Essa era a teoria. Até eu tava muito assim no hype de Brat, tipo, muito animada quais seriam as participações de artistas desse álbum remix. Mas pra surpresa de muitos, a pessoa que participou da música Sympathy's a Knife no álbum remix, cadê? Foi a Ariana Grande, em que nesse remix de Sympathy's a Knife, que é muito bom por sinal também, eles reinterpretam as inseguranças de estar, né, nesse meio de música, da indústria musical, e se sentir inferior e ser insegura com as pessoas mais bem-sucedidas que você. Eles reestruturam a música agora botando do ponto de vista de alguém que realmente atinge o topo, esse tão sonhado topo, né, de ser uma diva pop mas o que é lidar com toda a pressão de estar no topo, e a Ariana Grande faz um verso que eu acho que é muito bom, e foi lançado numa época muito boa que a Ariana Grande estava recebendo muitas críticas nessa época, eu nem lembro direito, mas eu acho que ela estava reconstruindo a imagem dela, e as pessoas estavam caindo em cima da Ariana Grande, e isso foi antes de Wicked sair, então tava uma época meio estranha pra Ariana, e eu acho que ela pôde expressar muito bem todas essas críticas que ela tava recebendo em Sympathy's a Knife, e foi muito boa essa música. Mas ainda assim, muitas pessoas ficaram decepcionadas que não foi a participação da Taylor Swift, mas eu acho que veio uma artista a nível, assim, da Taylor Swift, acredito eu, sei lá, vai estar falando tipo, nossa, nunca querendo, vai ter gente comentário, nunca querendo acreditar no nível da Taylor, eu sei lá, gente. Eu amo pop, mas eu nunca tive dentro em competição de fandom, sabe? Nunca participei dessas coisas. Mas acredito que a Ariana Grande muito cumpriu esse papel dessa reinterpretação de Sympathy's a Knife, mas seria muito incrível se a pessoa que tivesse feito isso fosse a Taylor, já que tava geral acreditando ou tendo certeza com essas teorias que a primeira versão, a versão original de Sympathy's a Knife, era sobre a Taylor Swift. E depois de tudo isso, toda essa história morreu, a onda Brat, o verão Brat, a onda foi passando. Ainda, obviamente, foi um álbum muito marcante, não foi esquecido, ainda tem músicas que viralizam no TikTok de Brat até
hoje, mas com certeza as pessoas foram esquecendo dessas coisas e esqueceram rapidamente dessa que até esse momento não era uma treta da Charli com a Taylor. Foi só que a Charli fez uma música sobre a Taylor, mas era muito mais dizendo sobre seus próprios problemas, suas próprias ignorâncias e essa relação tóxica com a inveja e esses sentimentos de inferioridade em que era o problema da Charli com ela mesma. Tipo, ela não falou nada que a Taylor Swift fez algo com ela nessa música, ela não falou mal da Taylor Swift, ela não criticou a Taylor Swift, era mais uma crítica própria, entendo esses pensamentos e pensamentos mesmo, assim, tóxicos, tipo, desejando que ela terminasse com o namorado dela só pra ela, a Charli, não ter que lidar com essa sensação horrível de inferioridade, sabe? Enfim, muito mais uma crítica da Charli consigo mesma do que falar qualquer coisa da Taylor Swift. Talvez, o máximo que dá pra falar que talvez foi uma patada, assim, de leve na Taylor Swift foi falar que ela quer que a Taylor termine logo com o namorado, meio falando isso como se fosse um fato, já que a Taylor teve múltiplos relacionamentos muito rápidos em que ela começava a namorar alguém e terminava muito rapidamente, então agora, né, tendo a certeza que essa música realmente era sobre a Taylor, dá pra falar, tipo, foi meio que uma patada, já que ela já sabia que a Taylor ia terminar com o cara lá, já que a Taylor termina sempre seus relacionamentos, e ela realmente terminou o relacionamento com o cara da 1975, o que é engraçado. Ou não. Coitada da Taylor. Ai, gente, quem liga? Agora a Taylor tá felizona com o jogador de futebol americano lá, e ela tá noiva, vai se casar, gente, dane-se. E agora, finalmente, vamos ler a letra da música Actually Romantic, que foi a resposta da Taylor pra música da Charli, em que saiu no álbum novo The Life of a Showgirl, em que era um álbum que a ideia do álbum era retratar mais como era a vida da Taylor por trás da cortina. Ela era essa showgirl, era essa artista que tá sempre performando no palco e tendo essa vida de performance e taranã, e aqui ela quer mostrar o lado mais pessoal dela por trás das cortinas, quem é a Taylor quando as luzes do palco apagam. Então ela quis falar sobre essa treta, desentendimento que ela teve com a Charli XCX. Traduziram pra romântico, vírgula, na verdade, eu traduziria mais pra, tipo, verdadeiramente romântica, mas tudo bem. Ouvi dizer que você me chamou de Barbie sem graça quando a Coca te deixou corajosa. Eu não consigo ler isso nem sem rir, cara. Bateu na mão do meu ex e depois disse que fica feliz por ele ter me dado um perdido. Escreveu uma música para me dizer que ver meu rosto te deixa enjoada. Algumas pessoas poderiam ficar ofendidas, mas na verdade é fofo. Todo o tempo que você gastou comigo é sinceramente surreal. Todo o esforço que você dedicou, na verdade, é romântico. Tenho que admitir, nenhum homem jamais me amou como você. Cara, lendo a letra é muito mais engraçado. Eu não pensava em você há muito tempo, mas você continua me mandando cartões de Dia dos Namorados esquisitos, bots. Eu sei que você acha que soa maldoso, mas é precioso, é adorável. Como um... Como um chihuahua minúsculo latindo pra mim dentro de uma bolsinha. Esse é o tanto que me machuca. Quantas vezes seu namorado já disse: por que estamos sempre falando sobre ela? Na verdade, é fofo. Todo o tempo gastou comigo, blá, 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 blá. Cara... A primeira vez que eu escutei essa música, eu fiquei boba o quão ruim que eu tinha achado essa música. Eu achei que... Principalmente isso sendo uma resposta pra música Sympathy's a Knife, porque, por exemplo, se a Charli e a Taylor tivessem tido uma treta, assim, pública, tweet, tipo, baixaria, um negócio tipo, gente, que horror, a Charli falando um bando de merda, e aí a Taylor lança essa música, eu acharia menos mal, tipo, eu lendo a letra agora em português, eu achei até muito engraçado, eu até pensei, pô, essa música até poderia ter potencial, mas o problema é que esse álbum é literalmente, tipo... Quando você pensa o mais estereotipado música da Taylor
são essas músicas. Eu acho que se fosse uma música mais, tipo, animada, com uma produção, uma batida, um negócio assim, meio pra ser até meio piada. Sabe música de drag queen? As músicas de batalha rap, diss track do RuPaul. Se fosse esse estilo de música, eu acho que tinha potencial de ser uma música muito boa, mas é literalmente a Taylor Swift com violão falando essas palavras. Não dá pra levar a sério, gente, não dá. Mas o que me deixou mais com um gosto amargo na boca quando essa música saiu foi que ela não é, tipo, tá falando sobre a treta dela com a Charli XCX, mas pra gente, de uma visão do público, é que a gente não sabe o que realmente aconteceu por trás das câmeras, já que a treta delas a treta mesmo é algo que aconteceu no privado, no por trás das cortinas. Essa música funciona como uma resposta de Sympathy is a Knife, que é uma música tão profunda e, tipo, a Charli é tão verdadeira nessa música e a Taylor responde com piadocas e patadas e, tipo, se a Charli fez essa música mais sentimental, introspectiva e sincerona sobre seus sentimentos, uma autocrítica, eu esperava a Taylor responder do mesmo nível, talvez falar, tipo, como é ter que lidar com tantas pessoas ao seu redor, tendo essa inveja e os olhos em cima dela, fazer algo assim, algo a gente entender um lado sobre a Taylor que a gente até hoje nunca viu. E eu acho que seria uma oportunidade muito boa da Taylor fazer algo assim, de como é essa vivência de ser uma pessoa tão bizarramente famosa, influente no meio artístico, mas ela resolve só dar essas patadas que... A Charli é uma pessoa tão escrachada que, tipo, falar sobre ela beber Coca-Cola, tipo, dane-se, a Charli deixa isso escrachado, ela não tá nem aí, ela não tá escondendo, tipo, não trouxe nada que se fosse uma batalha no improviso de rap, tipo, ninguém falaria, tipo, nossa, foi só, tipo, tá, e aí? Mas o que você sentiu, o que aconteceu, sabe? Tipo, eu não aprendi nada sobre a Taylor com essa música, enquanto com Sympathy is a Knife eu aprendi muito sobre a Charli. Eu acho que a gente tava esperando... Quer dizer, eu não tava esperando nada. Eu nunca imaginei que a Taylor ia responder a Charli XCX. What? Sabe? Eu acho que isso é até uma ótima... publicidade pra Charli. Tipo, caraca, Taylor Swift tá falando dela. Mas, né? Doideira. Mas, assim, se eu fosse esperar alguma coisa, eu esperaria algo tão profundo nível Sympathy is a Knife, e a Taylor só faz essa música, tipo... E esse álbum ainda teve mais indiretas. Uma das músicas teorizam que é sobre a Olivia Rodrigo, que tem uma treta entre a Taylor e a Olivia Rodrigo. Eu acho que é a música que fala da Olivia. Eu não lembro se é Father Figure, sei lá, gente. Eu não pesquisei sobre essa treta específica. Mas, assim, com certeza foi um álbum mais experimental da Taylor, em que ela quis trazer muito essa linguagem que tá muito popular hoje em dia, tanto de diss track e duplos sentidos e piadocas, mas eu acho que não funcionou. Com certeza, eu acho que foi um álbum que foi muito apressado e eu não consegui entender por que a Taylor não esperava um pouco mais. Ela literalmente lançou o álbum ontem, porque ela já tá lançando outro álbum. Eu sei que ela sempre faz isso, mas eu acho que foi a primeira vez que até os fãs dela sentiram que a pressa de tentar soltar a música e, tipo, por favor, não esqueça de mim, tipo, realmente agora pegou um pouco mal pra Taylor e, sei lá, eu acho que talvez tem tanta coisa acontecendo na vida dela, ela ficou noiva, vai se casar, que eu acho que ela não teve tanto tempo de trabalhar nesse álbum e eu sinto que ele merecia um pouco mais, assim, ficar lá, assim, sendo construído um pouco melhor trabalhado pra talvez entregar algo o que as pessoas gostariam mais, mesmo se fosse algo estereótipo que os fãs da Taylor gostam, e se a Taylor quisesse ser mais experimental, receber um pouco mais, né, de feedback, críticas para construir algo experimental, mas que realmente mantenha a qualidade dos outros álbuns da Taylor. Eu falando como se entendesse muito de Taylor Swift, mas eu acho que eu nunca escutei um álbum inteiro dela, gente, foi mal. Enfim, espero que eu tenha explicado bem a treta. Isso tá vendo de alguém que, obviamente, é muito mais fã da Charli XCX do que da Taylor, mas eu não tenho, sinceramente, não tenho nada contra a Taylor. A única coisa que eu tenho contra a Taylor, que diz mais sobre a equipe dela do que a própria Taylor, é a maneira que eles fazem o máximo de coisas pra conseguir monetizar e ganhar dinheiro em cima de venda de produtos e versões de álbuns. Ganhar dinheiro em cima dos fãs, basicamente. Eu não sei o quanto essas coisas é decisão da Taylor ou do time dela, mas no momento que você assina embaixo, tipo, tá, vocês podem fazer essas coisas, você tem que arcar com as críticas e consequências de
Extorquir talvez é uma palavra forte, mas, tipo, é um negócio bizarro a maneira que a Taylor vende álbum e tem estratégias pra manter os streams. E é muito maluco. Nem eu sei tudo, mas é muito maluco. E um caso mais maluco de tudo isso que aconteceu há pouco tempo, eu vou aproveitar que esse Fala Cami Cami tá atrasado pra falar isso aqui também. Em que o youtuber Moist Critical, que é bem famoso, ele resolve fazer um vídeo sobre essa treta, né, da Taylor Swift e da Charli XCX. E ele depois posta esse outro vídeo falando que o seu vídeo levou copyright do time da Taylor Swift só por ele ter lido as letras de algumas músicas da Taylor. E isso foi um caso bizarro, porque copyright de você botar a música no vídeo, tudo bem. Copyright de você fazer cover da música, às vezes acontece, às vezes não, mas ainda tá nos direitos, assim, do artista botar copyright. Mas copyright por ler a letra sem ritmo, sem nada, isso eu nunca vi e eu acho que, tipo, não faz sentido nenhum. Mas ele conseguiu ir atrás e cancelar, né, esse pedido de copyright, ficou tudo bem, mas ele fez um vídeo falando sobre a situação porque foi algo muito bizarro e obviamente que isso veio do time da Taylor Swift, já que esse time tem os negócios, cara, eu fico desacreditada total, meu Deus. Obviamente isso não aconteceria, por exemplo, com o meu canal, que é um canal pequeno, eu só li a letra, ainda li a letra em português, então, tipo, um copyright desse não queria acontecer, ou com qualquer canal pequeno falando das músicas da Taylor Swift, mas é claro, né, que um canal grande e um canal que normalmente não é, tipo, um canal Swift, que ele critica a Taylor, nem critica tanto, eu nem lembro agora do vídeo, mas obviamente que com um canal tipo do Moist Critical, alguma coisa assim iria acontecer. Bizarro, bizarro. Mas eu adoraria que esse vídeo levasse copyright do time da Taylor Swift, porque essa seria a minha história que ia me levar rumo à fama. Eu ia falar essa história em todo lugar, postar no YouTube, ia postar no TikTok, tipo, eu levei copyright da Taylor Swift, cara. Só porque eu li a letra da música dela em português. História de maluco. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Fala Cami Cami, em que eu, Cami, estou da maneira que eu sempre estive, o meu cabelo sempre foi dessa cor, e eu não sei porque vocês estão estranhando, tipo, nada mudou, o canal tá igual, tá tudo igual, tipo, Até o próximo vídeo, tchau!